Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Hoje, 18 de outubro de 2025. O mês de outubro é o mês do santuário, né? O mês que fala do Yom, onde falamos do Yom Kippur. Um mês importante na história do Adventismo, né? Foi no dia 22 de outubro que Jesus, segundo a profecia de Daniel, entrou no Santíssimo. É um mês de suma importância. Mas hoje a gente não vai falar sobre esse evento, né, de 1844. Vamos falar sobre um assunto de suma importância. Muito importante para o povo adventista, para a igreja adventista. O título da nossa meditação desta tarde de sábado é o seguinte: a igreja adventista não é Babilônia. Por que um título assim? Se nós sabemos que ela não é Babilônia, né? Pelo menos nós aqui na sala, estudantes da mensagem do selamento, sabemos que a igreja adventista não é Babilônia, mas precisamos provar pela Bíblia, pelos escritos proféticos, que a nossa amada igreja não é Babilônia. Porque tem gente atacando ela, né? Inclusive alguns irmãos que se separam da nossa igreja e começam a chamá-la de Babilônia, que já caiu, que Deus abandonou a sua igreja, Deus abandonou essa igreja, não é mais a igreja de Deus, enfim, um monte de coisa que não tem nada a ver, certo? No livro Atos dos Apóstolos, na página 10, livro do Espírito livro da nossa irmã Ellen White, ela diz uma frase de muita importância. Ela diz: almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. Amém. Almas fiéis, pessoas fiéis, constituíram desde o princípio a igreja de Deus aqui no mundo. Então, aqueles que estão se esforçando para viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor, constituem essa igreja. E temos que lembrar que Deus tem o seu povo espalhado em todas as denominações, pessoas que estão vivendo de acordo com a luz que eles têm recebido. Eles talvez não tenham a mesma quantidade de luz que nós temos, mas eles constituem a igreja invisível, a igreja de Deus em todas as denominações, em todos os povos. Tem gente fiel, pessoas fiéis, que clamam a Deus, que vivem o Evangelho entre a igreja batista, católica, presbiteriana, enfim. Todas essas igrejas têm o povo de Deus ali. A maior parte do povo de Deus está ainda nessas igrejas que constituem a Babilônia. Então vamos agora no nosso tema, entrando diretamente no nosso tema. No livro A Igreja Remanescente, na página 32, a profetisa do Senhor diz assim: aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia ou qualquer parte de Babilônia deveriam antes ficar em casa. Que eles se detenham e considerem qual é a mensagem que deve ser pregada presentemente. Em vez de trabalhar com meios divinos para preparar um povo que subsista no dia do Senhor, eles se puseram ao lado daquele que é um acusador dos irmãos, que os acusa dia e noite perante Deus. Agentes satânicos têm vindo das profundezas. Agentes satânicos têm vindo das profundezas, inspirando os homens a se unir
numa confederação do mal para perturbar e hostilizar o povo de Deus, causando-lhe grande aflição. O mundo todo há de ser excitado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada sua supremacia no mundo. Igreja Remanescente, página 33, parágrafo 2. Aqui vemos que, de forma categórica, bem contundente, a serva do Senhor diz que os que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem a Babilônia ou alguma parte da Babilônia, realmente essas pessoas não estão sendo usadas por Deus. Na verdade, eles estão sendo influenciados ou inspirados por agentes satânicos vindo das profundezas para atacar, hostilizar a igreja adventista. Por quê? Porque nessa igreja há um povo que não rende homenagem ao papado, que não rende homenagem. Há um povo fiel dentro dessa amada igreja, povo fiel que vai enfrentar o decreto. Veja só como diz a última parte dessa citação. O mundo todo há de ser excitado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra. Misericórdia, viu? Então, se há um povo que Satanás odeia, chama-se o povo adventista. Os fiéis, não aquele joio dentro da igreja. O joio é lançado por Satanás. Por isso, logo no início, eu coloco assim: almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. No caso da nossa amada igreja, as almas fiéis, as pessoas fiéis dentro dela, que realmente constituem a igreja do Senhor. O joio é lançado por Satanás para enfraquecer a igreja. Certo? Então, o que o inimigo quer neste momento? Exterminar todos os adventistas da face da terra. Porque é o povo que tem a última mensagem. É o povo que tem a mensagem do triunfo da amada igreja do Senhor. A mensagem do alto clamor, a mensagem da última advertência, o último apelo de misericórdia, de amor a Deus, de Deus para o mundo. Oh, sim, amados. No mesmo livro, agora na página 38, diz assim: quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia, e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem de verdade. Não o recebais, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. A mensagem contida no folheto titulado O Alto Clamor, uma mensagem lá no tempo de Ellen White, né? Um folhetinho que tinha esse título, né? O Alto Clamor. Essa mensagem é um engano, diz Ellen White aqui, é um engano. Semelhantes mensagens hão de apresentar-se e delas será declarado serem enviadas de Deus. Mas tal declaração será falsa,
pois, não estão cheias de luz, mas de trevas. Surgirão mensagens de acusação contra o povo de Deus, imitando a obra feita por Satanás em acusar o povo de Deus. E estas mensagens serão proclamadas na mesma ocasião que Deus diz a seu povo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Quando que essas mensagens iam ser proclamadas? Olha só o que diz, hein? Estas mensagens serão proclamadas na mesma ocasião em que Deus diz a seu povo: levanta-te e resplandece. Então ela está citando Isaías capítulo 60. Vamos analisar alguns versos do capítulo 60 e quando realmente como essa mensagem de Isaías 60 começou a ser proclamada de forma clara, ao mesmo tempo se cumpriu essa profecia de Ellen White. Surgirão mensagens de acusação contra o povo de Deus, imitando a obra feita por Satanás em acusar o povo de Deus, e estas mensagens serão proclamadas na mesma ocasião em que Deus diz a seu povo: levanta-te e resplandece. Ela citando aqui Isaías 60. E foi exatamente o que aconteceu. Quando chegou a mensagem da vara, a mensagem do selamento, que vem para proclamar a mensagem de Isaías 60, no mesmo período estava surgindo uma igreja, né, com o mesmo nome que a nossa, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, com a mensagem dizendo que a Igreja Adventista já caiu e que agora são eles que têm a mensagem verdadeira, que vão continuar. E muitos deles, né, para não dizer todos, mas muitos dizem que a Igreja Adventista hoje já é Babilônia, cumprindo a profecia que está no livro Igreja Remanescente, página 38. Estas mensagens serão as mensagens que acusam o povo de Deus de Babilônia. Essas mensagens serão proclamadas na mesma ocasião em que Deus diz a seu povo, abre aspas, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, ela citando Isaías 60. Agora vamos ver o que diz Isaías 60 realmente. Porque se ela fez uma profecia dizendo, olha, vai chegar um tempo, enquanto Deus está revelando a mensagem de Isaías 60, dizendo, levanta-te e brilhe, levanta-te e resplandece, haverá a mensagem acusando. E aconteceu exatamente, e ainda está acontecendo. Enquanto a mensagem do selamento está sendo pregada no mundo inteiro, para acordar aos nossos irmãos que estão em Laodiceia, que estão na Igreja Adventista do Sétimo Dia, de forma paralela, tem outros grupos separatistas, outros grupos dissidentes que ficam acusando a Igreja Adventista que ficam acusando a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Babilônia, dizendo que Babilônia tem para sair dela. Então, realmente, irmãos, estamos no cumprimento dessa passagem aqui, desse texto profético. Vamos agora a Isaías 60. Isaías 60, vamos começar a partir do verso 1. Levanta-te e brilhe, porque tua luz é chegada e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Portanto, eis que a escuridão cobrirá a terra, e densa escuridão o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti. E os gentios virão à tua luz, e reis para o brilho do teu levantar. Ergue teus olhos em todas as direções ao teu redor e vê, todos eles reúnem-se, eles vêm a ti, teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão levadas nos braços ao teu lado. Então tu verás e ficarás radiante, e teu coração temerá, e se regozijará, porque a fartura do mar será trazida a ti. As forças dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá,
todos eles desde Sabá virão, eles trarão ouro e incenso e irão proclamar os louvores do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar serão reunidos a ti, os carneiros de Lebaote, enfim, eles se achegarão com aceitação sobre meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Que são estes que voam com uma nuvem e com as pombas em direção às tuas janelas? Certamente as ilhas esperarão por mim, os navios de Tarsis primeiramente, para trazer teus filhos de longe, e com eles, e a prata e o ouro deles até o monte do Senhor, teu Deus, e para o Santo de Israel, porque ele tem te glorificado. Então, enquanto a mensagem de Isaías 60, que é nada mais nada menos que a mensagem do triunfo, a mensagem que vem para despertar a igreja do Senhor, dizer que chegou a sua luz, ou seja, a mensagem do selamento, a mensagem do reino, a mensagem que vem para purificar as nossas almas e também para que possamos explicar do processo da purificação da igreja, que é a remoção do joio no meio dela. Enquanto essa mensagem estaria sendo levada para a igreja, de forma paralela, haveria outras mensagens desanimadoras, mensagem que vem para dizer ao povo de Deus: olha, a igreja adventista já é Babilônia. Gente, isso é muito profundo. Muito profundo. Continuando aqui, Isaías 60. Veja que diz o verso 10, 11 e 12. E os filhos de estrangeiro irão edificar teus muros, e os reis deles irão suprir-te, porque em minha cólera te afligi, mas em minha boa vontade tenho eu misericórdia de ti. Portanto, teus portões estarão abertos continuamente, eles não serão fechados nem de dia nem de noite, para que homens possam trazer-te as forças dos gentios e que seus reis possam ser conduzidos com eles. Portanto, a nação e o reino que não vierem a servir-te perecerão. Sim, aquelas nações serão completamente devastadas. As nações que não vão se aderir a um poderoso movimento do alto clamor, entrar pelas portas, né? Entrar para o reino, essas nações vão se levantar, lógico, eles não vão entrar, mas também vão fazer a guerra contra o povo de Deus. Vão querer impor a lei dominical a seus cidadãos. Então, essas nações serão completamente devastadas, né? Destruídas. Sim. Então, a mensagem do alto clamor é uma mensagem de salvação para os fiéis que vão entrar para o reino e, ao mesmo tempo, é uma mensagem do juízo, né? Mas enquanto a mensagem do selamento está preparando o povo com essa poderosa mensagem que diz: levanta-te, acorda, Laodiceia, acorda, povo adventista, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Enquanto essa mensagem está sendo pregada para preparar, acordar o povo de Deus na igreja adventista, ele não profetizou que o pessoal lá, esse pessoal que acusa a igreja adventista, também estariam vindo com mensagem. Ela profetizou sobre isso. Essas mensagens serão proclamadas na mesma ocasião em que Deus diz a seu povo: levanta-te e brilhe, porque é chegada a tua luz. Que é a mensagem do reavivamento e reforma dentro da igreja. Uma mensagem que vem para despertar a igreja. Não para dizer que ela é Babilônia, não. É para dizer que chegou a luz, chegou a mensagem da salvação, para escapar-nos da destruição iminente e ser selados. Essa é a mensagem verdadeira, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem falsa. Uma falsa para tentar iludir, enganar o povo de Deus, dizendo: olha, essa igreja caiu. E, curiosamente, ao mesmo tempo que estava sendo levada essa mensagem à igreja adventista, no mesmo período estava surgindo outro grupo. Estava surgindo outro grupo pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Um grupo que começa que atacava a igreja, que formou sua própria igreja, e dizendo: olha, agora é Babilônia, agora somos nós. Oh, irmãos, é uma mensagem muito profunda. Essas mensagens serão proclamadas
Na mesma ocasião em que Deus diz a seu povo, levanta-te e resplandece, porque já chegou a tua luz. Já chegou a mensagem do selamento. Oh, meus amados, prestem atenção nessa mensagem. A igreja adventista não é Babilônia. Aliás, Satanás acusa a igreja de Babilônia. Isso está no mesmo livro, Igreja Remanescente, página 38, que diz assim: pretender, olha só agora, tão forte que isso, pretender que a igreja adventista do sétimo dia seja Babilônia é fazer a mesma declaração que faz Satanás, que é um acusador dos irmãos, acusando-os dia e noite perante Deus. Por esse mau emprego dos testemunhos, almas são levadas à perplexidade porque não podem compreender a relação dos testemunhos com a atitude assumida pelos que se acham no erro. Pois Deus deseja que os testemunhos estejam sempre emoldurados na verdade. Então esse pessoal, geralmente, eles usam testemunhos para tirar do seu contexto, tentar distorcer a palavra, dizer, olha, viu? O espírito de profecia está dizendo que a igreja adventista agora é Babilônia, quando, na verdade, o espírito de profecia nunca fala uma coisa dessa. Mas eles falam. E se eles falam essas bobagens? Que Babilônia é para sair dela, agora ela caiu para formar outra igreja. Isso é mentira e mais mentira. Precisamos ajudar esses irmãos. Ô, amado irmão reformista, se você está ouvindo essa mensagem, pelo amor de Deus, não pense que eu estou contra ti. Não pense que eu estou contra ti, eu estou jogando pedra em ti. Não, 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 não. Não. Mas não podemos usar os escritos de Ellen White para fazer com que a igreja que ela ajudou a fundar, né, juntamente com os pioneiros, que se tornou Babilônia, quando ela nunca falou isso. E vamos provar pela própria Bíblia e pelas profecias que a igreja adventista não é Babilônia. Não é. Já pelos testemunhos diz que não é. Porque pretender que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia é fazer a mesma declaração que faz Satanás, que é um acusador dos irmãos. Então não seja um acusador dos irmãos. Na verdade, a igreja adventista não é Babilônia, é Laodiceia. A igreja adventista tem um nome profético. Laodiceia. Babilônia é uma coisa. Laodiceia é outra, totalmente diferente. Olha só o que diz o texto agora. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 252, 252. Olha só o que diz a palavra inspirada. A mensagem à Igreja Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores a quem ele chamou para adverti-lo não é uma mensagem de paz e segurança, não é meramente teórica, mas prática em todo particular. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal. Sente-se bem, pois se imaginam em exaltada condição de realizações espirituais. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então essa é a mensagem na Laodiceia. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 252. Oh, meus amados, aqui não está dizendo que a igreja é Babilônia, ela é Laodiceia. Laodiceia. O que significa Laodiceia? O povo do juízo. Laodiceia, o povo que anuncia um juízo. O povo que tem a mensagem do primeiro anjo. Temer a Deus, a glória, porque vinda é a hora do juízo, do seu juízo. Que na primeira fase tem a ver com os mortos, desde 1844. E na sua segunda fase tem a ver com os vivos, começando pela igreja. Porque o tempo é chegado onde o julgamento deve começar pela casa de Deus. Então, Laodiceia é o povo adventista. Sim, Laodiceia é o povo adventista, o povo do juízo. É a sétima das 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. É a sétima das 7 igrejas, irmãos. Então, depois da Laodiceia, alguém vai dizer, não, agora surge outra.
Nós somos a outra Laodiceia, mas não está na profecia. Não tem duas Laodiceia. E outros vão dizer, não, irmão, esse Laodiceia é o último período cristão, e abrange todo mundo. Batista, adventista, metodista, todo mundo está aí incluído. Não, porque nem todo mundo tem a mensagem do juízo. Nem todo mundo tem a mensagem do primeiro anjo, do primeiro, segundo, terceiro anjo. Há uma igreja que tem essa mensagem do primeiro anjo, que tem a ver com o juízo. E o juízo está no santuário. E a única igreja que tem essa mensagem do juízo, que tem a mensagem do santuário, e que foi reconhecida perante o governo federal dos Estados Unidos no dia 21 de maio de 1863, chama-se Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, que foi registrado oficialmente com a denominação nos Estados Unidos, onde está a sede da igreja. Então, a Laodiceia é uma igreja que tem o juízo, a mensagem do juízo, a mensagem do santuário, porque como você vai pregar a mensagem do juízo sem entender a doutrina do santuário? Porque o juízo está no santuário, está acontecendo no santuário. Então, nem todo mundo pode ser Laodiceia. Não são todas as igrejas no tempo final, o último período é Laodiceia. Quem fala isso está mentindo, está enganando, porque a mensagem do juízo tem a ver com um povo que tem a ver com um povo que tem a mensagem do santuário, porque o juízo acontece no Santíssimo. No Santíssimo. Então daí, Laodiceia não é Babilônia, e Laodiceia não são todas as igrejas. Laodiceia é uma igreja, a sétima. A igreja que surgiu depois da Filadélfia, que é a igreja do amor fraterno, que representa os mileritas. Como você pode ver no nosso estudo de Zacarias capítulo 6, os cavalos brancos da terceira carruagem de Zacarias 6, cavalos brancos, que veio depois dos cavalos pretos, da escuridão moral, da escuridão terrível da Idade Média. Daí vem os cavalos brancos, a igreja do amor fraterno. Um curto período, mas o objetivo deles era a vinda de Jesus. Jesus está voltando, e eles tinham até uma data. Só que Jesus não veio. Mas Jesus veio para o Santíssimo. Daí entramos na sétima igreja, que era a Laodiceia. Sim, irmãos. Com uma mensagem contundente, né? Que explica o que é o juízo, onde está acontecendo, quando começa, e ninguém sabe quando vai terminar o dos mortos e quando Jesus vai passar para os casos dos vivos. Como que Laodiceia são todas as igrejas? Agora, o problema, se Laodiceia simboliza a igreja adventista, como nós entendemos, pelos textos do espírito de profecia, pelos textos da Bíblia e da própria história, a igreja adventista é Laodiceia. Uma igreja que tem uma mensagem do juízo. A igreja que proclama a mensagem do primeiro anjo. E você sabe que nem todas as igrejas do cristianismo agora pregam a mensagem das três mensagens angélicas. Não pregam. Nem sequer entendem bem isso aí. Então nós entendemos. Entendemos claramente, temer a Deus, dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorar aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Está chamando a atenção para a verdadeira adoração, que tem a ver com Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, que é o verdadeiro sábado. Então a Laodiceia tem uma mensagem do juízo, tem a mensagem do verdadeiro sábado. E tem a mensagem do santuário. Aí eu pergunto, qual igreja, na reta final da história, nos últimos dias, surgiu com essas três características? Tem uma mensagem do juízo, tem uma mensagem do santuário e tem uma mensagem sobre o sábado. A Batista? Não. A Assembleia? Não. A Católica? Muito menos. Qual igreja? Qual igreja, irmãos? A Assembleia de Deus? Não. A Testemunha de Jeová? Não. Qual igreja que surgiu na reta final da história
com a mensagem do juízo, chamando o mundo para a verdadeira adoração, e que, graças a Deus, foi revelado o verdadeiro dia de adoração logo no início da fase adventistas, guardadores do sábado. Deus revelou o sábado para eles. Deus revelou a doutrina do santuário, que Jesus entrou no Santíssimo, 1844, fez a primeira fase da sua obra, desde que subiu até iniciar o Santíssimo. A primeira fase da sua obra está no Santo, e depois no Santíssimo. Aí vem o sábado, juízo, santuário. Qual igreja tem isso? A adventista. Então ela é Laodiceia. Ela é a igreja do juízo. Ela é o povo do juízo. Com uma mornidão laodiceana, sim, uma mornidão laodiceana, uma cegueira, até lutando contra Deus, contra a inspiração, mas ela é Laodiceia, ela não é Babilônia. Agora, você tem um sério problema se você quer dizer, agora, ela deixou de ser Laodiceia, agora ela se tornou Babilônia, e agora o movimento adventista, a igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, se torna o quê? Filadélfia ou Laodiceia? Agora, a igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, ou as igrejas assim tem, eu creio que no Brasil tinha, não sei se ainda está, igreja adventista remanescente, igreja adventista pioneiros históricos, igreja adventista tal, monte de igrejas surgindo. Agora eu pergunto, qual delas é Laodiceia? Nós temos uma Laodiceia oficial, reconhecida no governo dos Estados Unidos, depois reconhecida no Brasil, nos países da Europa, reconhecida como Igreja Adventista do Sétimo Dia, oficial. E todas as outras hoje que estão lutando contra ela, dizendo que ela já caiu, não é mais Laodiceia, é Babilônia, e eu quero saber qual texto bíblico para apoiar um absurdo como esse, que ela deixou de ser Laodiceia, agora é Babilônia? O quê? Ela é Babilônia agora? E visto que ainda Deus não purificou a igreja, Deus não selou 144 mil, agora eu quero saber, irmãos, agora qual igreja é Laodiceia agora? Então tem duas Laodiceia? 3, 4? Não, irmãos. Não se deixem enganar. Mais uma vez, estou dizendo, se você é do movimento da reforma, se você é um adventista separatista, por favor, não pegue essa mensagem como algo pessoal, que o ministro Leonel está contra ti, está contra mim, tal. Não, nada pessoal, por favor. Eu estou falando fatos. Existe Laodiceia, uma igreja que surgiu com uma mensagem diferenciada, com vários pontos únicos, peculiares: santuário, reforma de saúde, reforma do vestuário, sim, sábado, lei de Deus, sim, juízo no Santíssimo. Isso é adventismo puro. Adventismo do sétimo dia, isso é puro, isso é a doutrina base da igreja adventista. Agora, depois que Deus fundou essa igreja, a oficial, outros surgiram, começaram a dizer, olha, ela não é mais, agora ela é Babilônia. Gente, isso é absurdo. Então, se ela é Babilônia, então a tua nova igreja agora é Laodiceia? Agora eu quero ver os textos bíblicos, quero ver os desenvolvimentos proféticos para isso. Só que eles não têm. Mas nós temos o desenvolvimento profético. Nós temos. Foi revelado na Bíblia. Vamos em frente, vamos em frente. Oh, sim, meus amados. Será que a igreja vai cair? Será que a igreja adventista vai cair e se tornar Babilônia? O que diz a palavra inspirada? Lembrando que esses mesmos irmãos também, esses irmãos separatistas, né, enfim, muitas vezes fanáticos, eles vão para um extremo. Eles usam Illinois também. Mas veja o desfecho. Qual é o desfecho da igreja? Será que a igreja está toda cordiosa, está toda beleza dentro da igreja? Não, não. Tem muitos problemas, tem muitos acãs, seja rebeldes. Tem acãs dentro da igreja. Mas qual o desfecho, irmão Leonel? Vamos ler aqui o texto. Mensagem Escolhidas, volume 2, página 380.
Mensagem Escolhidas, volume 2, página 380. Lembrem desses textos aqui. Olha o que diz aqui. Satanás operará seus milagres para enganar. Estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora do joeiramento, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho será encontrado entre os leais e fiéis, sem mácula nem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça, revestir-nos na justiça de Cristo. Amém. Pelo que está acontecendo, você vê que a igreja está aí num rumo. Se Deus não mete a mão, a igreja vai cair. Vai ser uma igreja caída. Você sabe qual igreja caiu, né? Caiu, Babilônia. Então, ela sendo uma igreja caída, em outras palavras, se torna uma Babilônia, ou uma irmã de Babilônia, enfim. Mas ela diz que ela não cairá. Agora, se ela não vai cair, gente, eu estou falando da igreja que ela, com a ajuda de Deus, ajudou a fundar. Ela não está se referindo à igreja da Assembleia, da Batista, da igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, da igreja adventista da promessa, igreja adventista remanescente, igreja adventista pioneiros históricos. Tem várias denominações agora, várias igrejas, um monte de igrejas que se chama adventista. Mas estou falando da original, daquela que ela, com a ajuda de Deus, fundou. Ela diz que não vai cair. Mas o que vai cair são os pecadores de Sião que serão lançados. Agora, quando vem um irmão reformista, um irmão separatista, que quer separar você da igreja oficial, do corpo oficial, que a profetisa Ellen White ajudou a fundar com a ajuda do Espírito Santo e com os pioneiros adventistas. Quando alguém me vai dizer, olha, irmão, ela já caiu, eu quero dizer, seu mentiroso. Isso não está escrito. Isso não está escrito que ela vai cair, a igreja não cairá. O que vai cair, que vão ser tirados, são os pecadores, o joio, que serão lançados fora. Isso não tem nada a ver, pessoal. Está contra mim, está me xingando, está me denigrando. Não, irmãos, não. É bom senso. É bom senso. Vai lá na história. Volta para a história. 1863 foi fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, cofundadora da igreja, que nós acreditamos sendo uma profetisa, e ela até profetizou que na hora que Deus manda uma mensagem que diz, acorda, desperta Sião, porque é chegar a tua luz, chegou a mensagem do alto clamor, ela diz, essas mensagens de acusação, que a igreja é Babilônia, serão enviadas na mesma ocasião, no mesmo período que Deus envia uma mensagem de revezamento e reforma que vem para despertar a amada igreja do Senhor, haveria um grupo paralelo, separatista, no mesmo período, tentando enganar o povo, dizendo, olha, ela já caiu, ela é Babilônia, agora é nós, vem para cá, sai de lá. Nada pessoal, viu? Nada pessoal. O escrito está. O escrito está. Adventista do sétimo dia, pastor adventista, ancião, amado irmão, você que ama essa igreja, você que foi resgatado do mundo,
das trevas, das igrejas da Babilônia, você agora é adventista do sétimo dia, não deixe que ninguém coloque minhoca na tua cabeça, lixo na tua cabeça, dizendo, olha, essa igreja deixou de ser, não é mais a igreja do Senhor, agora é Babilônia, é para sair outros cantos, não é mais frequentar a igreja, fique em tua casa, deixa essa igreja para lá. Irmãos, isso não está escrito. Mas a igreja talvez pareça prestes a cair, mas não cairá, ela permanece. Qual igreja que permanece, irmãos? A igreja dos reformistas? Não, porque ela não criou essa igreja. Aliás, como profetiza, ela diz que aquela que Deus ajudou, que Deus, né, deu força para eles lá, ela estava no meio, né? Ela, o esposo dela e os pioneiros, essa igreja que eles criaram, Deus profetizou, olha, ela vai estar numa situação tão terrível, vai parecer como se fosse uma Babilônia, de tanta confusão, problemas, modas da Babilônia, costumes da Babilônia, um monte de coisa, o povo fazendo um monte de coisa terrível. Mas parece, né? Ela diz, talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Mas o que vai ser cair? Quem vai cair? Os pecadores de Sião cairão sob a destruição das armas de Ezequiel capítulo 9. Então você, igreja adventista da promessa ou da reforma, você não pode fazer essa separação. Aliás, vamos ver isso mais na frente. Quem faz a separação são os anjos de Ezequiel capítulo 9. Mas, irmão, e agora o que eu faço? Eu sou membro da igreja da reforma. Eu nasci ali, meu pai era. Então, tem que voltar para a original. Volte para a original. Reconhece publicamente que a igreja adventista é a igreja do Senhor. Volte. Não sente vergonha. Vergonha você vai sentir se você se perder lá depois de ouvir essa mensagem. Deus vai dizer, olha, eu não fundei a reforma, viu? Eu não fundei. A reforma não é Laodiceia. É uma cópia Laodiceia, uma falsa. Eu não fundei a igreja da reforma, eu não fundei a igreja adventista remanescente, eu não fundei a igreja adventista histórico, eu não fundei a igreja adventista da promessa. Eles tomaram o nome, pegaram o nome e acrescentaram alguma coisa e fundaram as suas próprias igrejas. Então tem que voltar para a original. Daí vem a mensagem da vara. A mensagem da vara mostra claramente, contundentemente, que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja do Senhor que recebeu a mensagem do juízo, a mensagem do sábado, a mensagem do santuário, que as outras igrejas não têm e não querem ter. Mas daí Satanás faz uma contrafação. Olha o que fez. Ok, vocês vão seguir com a mensagem do sábado, vai seguir com o santuário, vão pregar até sobre o juízo, mas sabe o que tem que fazer? Faz uma igreja paralela, funda outra aí, e aí vai ver a confusão. Vai existir confusão, as pessoas vão olhar, mas qual é a verdadeira? Tu pergunta para a reformista, vai dizer, não, a nossa é verdadeira. Tu vai lá para a remanescente, igreja remanescente, aqueles pessoal lá que falam contra o Espírito Santo, etc. Eles vão dizer, não, é a nossa. Tu vai falar com os outros separatistas? Não, agora é a nossa. Mas qual é a verdadeira? Vai para a história? Vai nos registros, nos arquivos da história, e você descobrirá que no mês de maio de 1863 se oficializou uma igreja, a igreja adventista do sétimo dia, e que ela, a profetisa, diz que é Laodiceia. E o desfecho final não vai ser que Deus vai dividir a igreja e fundando outra igreja. Não, o desfecho é que ela vai parecer prestes a cair, mas não cairá, porque os pecadores de Sião serão lançados fora no geroiramento, no peneiramento, fora na metança de Ezequiel 9. Deus vai fazer a intervenção. Então qualquer ser humano que ousa fazer a separação antes do tempo, não está guiando o povo para o rumo para o reino, não está guiando o povo para o rei, para o céu, está levando o povo com os olhos vendados para a destruição, para o engano. Satanás por trás, guiando todos esses movimentos fanáticos, separatistas, que atacam a amada igreja do Senhor, dizendo que ela já caiu, é a Babilônia e temos que sair dela. Por isso ela diz assim, pretender
que a igreja adventista do sétimo dia seja a Babilônia é fazer a mesma declaração que Satanás faz, que é um acusador dos irmãos, acusando-os dia e noite perante Deus. Igreja Remanescente, página 38. Com isso, não estou passando pano, fechando meus olhos sobre os problemas da igreja adventista. Sei que tem muitos problemas. Aliás, ela deixa bem claro, na página 48 do livro Igreja Remanescente, que diz: não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja. Mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Ela não está passando pano, dizendo: olha, a igreja adventista está tudo perfeita. Está tudo perfeita, não tem erro ali, está tudo certo. Não, não, não. O próprio nome Laodiceia. Desculpa aí. O próprio nome Laodiceia deixa bem claro que a igreja tem problema. Tem muitos problemas. Tem membros defeituosos. Que há joio no meio do trigo. O nome Laodiceia, prova, cega, amona. Mas nem tudo está perdido. Deus está no comando da sua amada igreja. Então não se atreva a chamar ela Babilônia porque você vê alguns membros defeituosos, ou porque você vê pastores que não pregam toda a verdade, ou porque você vê um ancião passapanista, que só não passa pano quente, escondendo as coisas e não repreendendo o pecado. Não se atreva a dizer que essa igreja se tornou Babilônia, porque você vê membros que parecem com Babilônia. Não faça isso. Aliás, é teu dever suspirar e gemer, é teu dever mostrar aos amados irmãos que Deus ama eles, Deus ama a sua amada igreja, e que aqueles que são verdadeiramente convertidos, querendo morar com Jesus nas mansões celestiais, querendo viver toda a palavra que sai da boca do Senhor, querendo viver toda a mensagem adventista, Deus vai honrá-los, selando-os e fazendo deles os seus poderosos instrumentos na reta final da história, passando da fase militante, que está com joio, para a fase triunfante, sem nenhum joio, sem nenhum alcance. Oh, meus amados irmãos, na igreja militante há trigo e joio. Igreja Remanescente, página 42. O joio aparecerá entre o trigo, mas causaria maior dano estipá-lo, a menos que fosse do modo designado por Deus. Olha só. Causaria maior dano extirpá-lo, a menos que fosse do modo designado por Deus, do que deixá-lo crescer. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência opera a favor da purificação da igreja e a outra em favor da corrupção do povo de Deus. Igreja Remanescente, página 42. Aqui temos uma igreja, a igreja militante, a igreja de Laodiceia. Dentro dela tem dois grupos, trigo e joio. Duas influências, uma que trabalha para a purificação da igreja e a outra que trabalha para a corrupção do povo de Deus. Mas existe um modo que Deus vai fazer uma separação. Vamos no próximo slide. Olha só como Deus vai fazer essa separação. Na página 44 do livro do Igreja Remanescente, um livro escrito pela serva do Senhor, embasado completamente na Bíblia. Olha só o que diz. Não devemos dizer o que constitui o trigo e o que constitui o joio. O tempo da colheita determinará completamente o caráter das duas classes especificadas sob a figura de joio e de trigo. A obra de separação é dada aos anjos de Deus e não entregue nas mãos de qualquer homem. Então essa obra de separação é dada aos anjos de Deus.
Esse é o modo designado por Deus de fazer a separação. Não você olha para a igreja e diz, olha, essa igreja tem muito joio, olha as roupas dos irmãos, olha como eles se vestem, olha o que eles comem. Veja, eles não querem nada com Deus. Olha as músicas, sabe o quê? Eu vou sair dessa igreja, eu vou me reunir com alguns irmãos e a gente vai formar a nossa própria igreja e vamos colocar um nome. É isso mesmo que Deus manda fazer? E é assim que surgiu, irmãos, muitas igrejas. Isso acontece até na Assembleia, na Batista, na Quadrangular. Houve desavenças e não conseguiram se colocar de acordo e saíram por fora e foi montar outra igreja, outro grupo. Mas com a igreja adventista é diferente, viu? É uma igreja profética. Nome, Laodiceia. Despecho final. Deus irá intervir e vai intervir na sua amada igreja fazendo a separação. Então não adianta querer fazer a separação você mesmo. Querendo montar outra igreja com um nome mais ou menos semelhante. E crendo nela no White, crendo no Inário Adventista, tendo os livros do Espírito e Profecia, crendo em tudo, mas só que é outra igreja. É outra igreja. Isso é apostasia, viu? Apostasia terrível. E além disso, depois de montar a outra, começa a atacar aquela verdadeira. A que Deus fundou com a própria profetisa, que a própria Ellen White diz o desfecho, como tudo ia terminar. Que a obra de separação, para tirar o joio do meio do trigo, é uma intervenção divina. Deus intervindo na sua igreja. E você vai ver como você deve escapar, como tem que escapar, amados irmãos. A igreja adventista do sétimo dia é o Israel moderno antitípico, é outro nome. Não tem nada a ver com Babilônia. Israel e Laodiceia. Israel e Laodiceia, sim. Nota 10. Israel e Laodiceia. Babilônia, você tem um 0. Queimou a prova. Nota 10. Israel e Laodiceia. Nota 10. Dizendo que é Babilônia, 0. Não entendeu nada. Mas, irmão, eu nasci fora da igreja, mas eu sou quase um adventista porque tenho os mesmos princípios e eu até sou vegetariano, eu pratico o vestuário, mas eu não fui batizado, eu não sou dessa igreja porque me falaram que é Babilônia. Então, volte a estudar. Vai na raiz das coisas. Olha como surgiu a igreja. Como que foi que surgiu, onde foi registrada, né? Surgiu da profecia, irmãos. Profecia. As 2.300 tardes de manhã, que culminou em 1844, e houve uma grande confusão, e agora? Jesus não voltou, e o que vamos fazer? E Deus revelou que Jesus agora está no Santíssimo, e daí Deus revelou sobre o sábado, a verdadeira adoração, Deus vai revelar sobre o santuário, e daí Deus, Ele mesmo, fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia com os pioneiros e colocando no meio deles uma humilde selva, a mais humilde entre eles, mas com o poderoso espírito de profecia que é o testemunho de Jesus. Sim, assim que se fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje é uma potência, uma igreja bilionária, né? Deus abençoou, porque ela tem uma missão. Deus tem que reunir dentro dela os 144 mil. Aliás, a primeira visão, né, que Ellen White teve, de mais de 2.000 visões ao longo de 70 anos de ministério profético, a primeiríssima visão, Deus mostrou o triunfo dos 144 mil na reta final. E quem são esses? Ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E no finalzinho do seu ministério profético, ela diz: esforcemos-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Ela estava falando aos adventistas,
E os 144.000 são selados em Israel, não o Israel antigo, porque não tem nada a ver, não o Israel lá lutando e brigando com os palestinos, nada a ver, porque nem sequer são cristãos, a sua maioria, mas o Israel espiritual, moderno, antitípico, que é a igreja adventista do sétimo dia, não é a Babilônia, não é as igrejas caídas, a igreja adventista é o Israel antitípico, a Laodiceia. Mas como você prova isso? É porque o antigo Israel, juntamente com o moderno Israel, que é a IASD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, também o antigo Israel era o povo especial de Deus, povo especial. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 6, o capítulo 7. Povo especial de Deus. O antigo Israel tinha como regra de fé a palavra de Deus, os profetas, a Torá. Igual hoje temos a Igreja Adventista. O antigo Israel tinha o vivo espírito de profecia. No meio deles, Isaías, Joel, Daniel, os profetas profetizando. É o espírito de profecia nos antigos profetas. Como hoje manifestou-se o vivo espírito de profecia no meio do povo adventista. Amém por isso? Temos o espírito de profecia, não somente os mandamentos, não somente a lei de Deus, mas o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Apocalipse capítulo 12, verso 17, Apocalipse 19, verso 10. O antigo Israel guardava a lei de Deus, inclusive o Santo Sábado, igual ao adventista. O antigo Israel tinha a doutrina do santuário, que era o centro de toda a sua adoração. Igual hoje a Igreja Adventista tem a doutrina do santuário, as outras igrejas não têm, nem sequer querem saber. Eles dizem que, não tem que essa questão de santuário no céu, não existe isso. Mas está em Hebreus, está na toda a Bíblia, está em Êxodo capítulo 25, faz tudo conforme o modelo. O que Moisés fez aqui era uma cópia do verdadeiro que está lá no céu, como diz Hebreus 8, Hebreus 9. Temos a doutrina do santuário igual os antigos israelitas tinham. O antigo Israel tinha as leis cerimoniais que anunciavam o advento do Messias, o primeiro advento. Todos eram adventistas, eles aguardavam o advento, eram adventistas também e guardavam o sábado, então eram adventistas do sétimo dia. Também eles tinham a lei de saúde, a antiga lei, a reforma de saúde, eles não comiam qualquer coisa. Irmãos adventistas, você é o Israel moderno. Você faz um paralelo com o antigo Israel, não tem como não concluir que é um privilégio fazer parte dessa igreja adventista do sétimo dia. Apesar dos seus problemas, apesar dos acãs que está dentro dela, apesar do joio de Satanás que está querendo destruir ela, apesar dos ataques dos irmãos separatistas, dissidentes que odeiam essa igreja, ela é o povo de Deus, o moderno Israel, um paralelo com o antigo e o moderno. Povo especial de Deus, a palavra de Deus como regra de fé, o espírito de profecia também, guardavam a lei de Deus, inclusive o sábado, tinham doutrina do santuário como nós, tinham as leis cerimoniais que anunciavam o Messias, que era o tipo. Agora nós não precisamos fazer essas leis cerimoniais, porque já Jesus veio, né? É o antítipo, porém, estamos esperando o segundo advento, por isso nós também somos adventistas, igual eles eram adventistas, aguardavam o primeiro advento. Oh, maravilhoso! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Oh, amados irmãos, não deem ouvido às pessoas que querem atacar a igreja adventista. Não, não, não! Ajudem eles a ver a cegueira, o engano de Satanás querendo se levantar contra o Israel de Deus. Ai de você que quer destruir o Israel de Deus. Na verdade, você não vai conseguir destruir. Mas se você persistir no teu ódio de querer destruir o Israel de Deus, as maldições do Senhor cairá sobre ti. As pragas do Senhor. Se você persistir na tua teimosia de querer destruir a igreja do Senhor, difamando ela nas redes sociais, dizendo que é Babilônia, dizendo que ela já caiu e agora é a nossa, a deles já caiu. Onde você tirou isso? Onde você tirou? Que ela já caiu, ou seja,
Já foram selados os 144.000? Já passou Ezequiel 9? Ou seja, já o Deus de Israel já fez a separação? Onde você tirou essa coisa? Oh, amados irmãos, não deem ouvido a esses absurdos. Não deem ouvido. E não só eu que falo isso, viu? Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Não só eu que falo isso. A própria serva do Senhor. A própria serva do Senhor diz assim. A própria serva do Senhor vai mostrar claramente, olhando esse texto aqui. Se as pessoas vêm com essas mensagens, sabe o que ela diz? Não o recebais. Não lhes desejeis bom êxito, ou seja, sucesso. Pois Deus não falou por ele. Nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. Isso que aconteceu com a Igreja da Reforma. Mas, irmãos, eles removeram o nosso nome, a gente não sabia o que fazer, mas também, Deus, isso aí, que foi uma injustiça também, viu? A Igreja Adventista não é 100% certa aí, viu? Nessa condição, no que aconteceu com os nossos amados irmãos da Reforma. Tem erro em ambos os lados, mas o problema é que Deus não mandou eles fundar uma igreja. Eles fundaram. Agora, pelo que está vendo aqui, tem 2 Laodiceia, viu? Tem 2 Laodiceia, então tem um problema aí. Aí você precisa voltar à igreja Laodiceia original, não a cópia, né? Original. Volte, batize. Batize? Sim, batize, mas volte. Volte. Deixa o orgulho de lado. Você que saiu da igreja adventista começou a atacar ela dizendo que é Babilônia, atacando as doutrinas da igreja, dizendo que o Espírito Santo é uma força, é um tipo de vento, e você foi removido por causa desses absurdos. Volte para a igreja e rebatize de novo. Volte. Não, nenhum ataque pessoal querendo denegrir vocês. Não. Aliás, a Gano diz assim, se a pessoa vem com uma mensagem querendo dizer que o povo adventista, que a igreja adventista é Babilônia, não é para receber. Deus não enviou. É de cara, isso é de cara, irmãos. Não é para nem receber e que estudar. Tu tem que, se você quiser estudar, mostra que está errado, com o amor de Cristo, lógico, com a mansidão, com amor, sabendo que ele está enganado. Ele está enganado. Tem que tentar resgatá-lo, mas de forma contundente, com os textos bíblicos e proféticos, querendo resgatá-lo. Mas se você vê que a pessoa persiste no engano, dizendo que já caiu, não tem nada a ver, agora é a nossa, deixa eles para lá. Deus vai cobrar. Porque não pode ser que a igreja adventista já caiu quando ela não diz que não vai cair. Os que vão cair são os Acãs dentro dela, na purificação da igreja, no cumprimento da gloriosa e terrível profecia de Ezequiel, capítulo 9. Gloriosa para os salvos e muito terrível para os Acãs. Chegamos agora no final do nosso estudo. A profecia de Ezequiel 9 e a igreja adventista. Sim. A profecia de Ezequiel 9 e a igreja adventista. Tema diz estudar o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente. Mas o tempo passa e o povo está adormecido. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Vamos ler alguns versos de Ezequiel, capítulo 9. Verso 4, a partir do verso 4. Ezequiel 9, verso 4, a partir do 4. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver a marca, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam, ou seja, pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Verso 7.
E ele, ou seja, o Senhor, lhes disse: profanai a casa e enchei os átrios mortos. Vai adiante, e eles foram e feriram na cidade. Verso 8. Sucedeu que enquanto eles, ou seja, os anjos ceifeiros, que vão fazer a separação na igreja adventista, não você, não o pastor, nem sequer o movimento da reforma, nem os irmãos separatistas fanáticos que atacam a igreja. É Deus que vai fazer a separação. Oh, meus queridos irmãos. Sucedeu que enquanto eles os estavam matando, meu Deus, e sucedeu que enquanto eles, os anjos ceifeiros, os estavam matando, e eu fui beijado e caí sobre minha face e clamei, e disse: ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel, num derramar da tua fúria sobre Jerusalém. Aqui Israel, irmãos, Israel, não Babilônia. Esse juízo de Ezequiel 9 é sobre Israel, mas qual Israel? Não pode ser o Israel do profeta Ezequiel. Tem que ser o Israel de hoje, porque ela diz: estudai o 9º capítulo, aqui está o texto, estudai o capítulo 9 de Ezequiel, essas palavras serão cumpridas literalmente, mas o tempo passa, o tempo está esgotando e o povo está adormecido. Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260, em inglês. E sucedeu que enquanto eles os estavam matando e fui beijado, o profeta olhou, não viu que ninguém sobrou, só ele sobrou. E caí sobre minha face e clamei: ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o remanescente? O Senhor vai destruir todo o remanescente de Israel? Dos 20 a 25 milhões, ninguém vai escapar? No derramar da tua fúria sobre Jerusalém. Amado irmãos de reforma, essa é a separação. Não aquela separação que vocês fizeram e saíram do arraial do Senhor e fundaram as suas próprias igrejas. Oh, amados irmãos separatistas que se separaram do Israel de Deus, voltem e comecem a suspirar contra as abominações que estão sendo cometidas na casa de Deus, porque é Deus que vai fazer essa separação na igreja remanescente, não da suposta remanescente criada por homens, porque houve desavenças, desentendimento entre a liderança lá da associação geral e de repente formaram outra. E ele não diz: olha, ia formar outra no momento que Deus envia a mensagem de Isaías 60. Levanta-te e começa a brilhar, porque chegou a tua luz. Qual luz? A luz da mensagem do alto clamor. Ela diz que essas mensagens serão apresentadas na mesma ocasião que a mensagem de Isaías 60. Uau! E não foi isso que aconteceu? Exatamente. E está ainda acontecendo, viu? Está acontecendo. Oh, meus amados, que terrível profecia. Terrível. Terrível, meu Senhor Deus. Tem misericórdia de mim que prego essa mensagem. Da minha família, dos meus filhos, da minha esposa e de todos vocês que estão ouvindo. Que Deus tenha misericórdia. No verso 9. Então ele me disse, o Senhor diz ao profeta, responde, né? A iniquidade da casa de Israel e de Judá, ou seja, das 12 tribos, 10 tribos de Israel e as 2 de Judá e Benjamim, né? É excessivamente grande e a terra está cheia de sangue e a cidade, a igreja, né, está cheia de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê, enquanto a mim também meu olho não voltará, nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre sua cabeça. Então a destruição vai acontecer onde? Em Israel, em Judá. Na igreja, isso não é Babilônia, não tem nada a ver com Babilônia aí. Não tem nada a ver. Essa é a purificação da igreja adventista.
O Israel moderno, a verdadeira, a autêntica. Não a cópia, não. A cópia que anda por aí. Não, não, não. Ou as cópias. Não, não. As fake. É a verdadeira. Aquela primeira que Deus levantou com a profetisa Ellen White. E ela diz o seguinte: nós estamos entre os perigos dos últimos dias. Nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Se cumprirá a letra. Onde? Na igreja. Qual igreja Ellen White? Não, aquela que ela fundou. Olha, e Deus mostrou o desfecho. O desfecho não tem nada a ver de separatista. Nada a ver de pessoas que se levantam, chamam ela de Babilônia e vão fundar uma outra igreja. Não tem nada a ver, irmãos. Isso não tem nada a ver. Nada, nada, nada a ver. Ah, não, irmão, porque ela caiu em 1900, ela caiu. Em 1914, eles participaram da Primeira Guerra Mundial. Em 1939, eles participaram da Segunda Guerra Mundial. Ou mandaram os irmãos a participar da guerra. E eles fizeram atrocidades e tal. Sim, eu sei de tudo isso. Os culpados vão responder diante do tribunal de Deus. E aqueles que persistem nas apostasias na Igreja Adventista, seja líder da associação geral ou líderes nas associações dos países, né, das uniões, das divisões, seja quem for, seja líderes anciãos nas igrejas locais, Deus vai julgar o seu povo. E o julgamento começará por nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, o povo do juízo, Laodiceia. E Ezequiel 9 se cumprirá literalmente a letra. Aí Deus vai fazer a separação. Não um movimento que surge e que nos vai dizer, olha, já a separação aconteceu. Não, não, não. Isso é um engano. Eu sei que vai ser difícil para alguns irmãos reformistas, separatistas, voltar para trás e se humilhar. É difícil, é quase impossível. Mas se ele for sincero e honesto e humilde, ele voltará atrás. Voltará para a igreja. Pelo amor de Deus, não volte para a igreja e seguir a multidão no pecado. Não volte para a igreja para seguir, para se tornar um joio, um acã dentro dela. Diz, olha, eu estava na reforma, agora voltei e vou abraçar tudo que a igreja faz. Não, 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 não. Volte e faz o que Deus diz. Faça o correto. Viva a palavra. Suspira e geme. Não volte. Tu não vai sair e cair da chuva e cair no rio, né? Tu vai estar fugindo da chuva e cair no rio. Não, não, não. Tu tem que voltar para a igreja verdadeira, mas com a consciência limpa. Olha, estou voltando. Sei que a igreja verdadeira é essa aqui, mas se tiver coisas que não tem base na Bíblia, pelo amor de Deus, tu não vai voltar para a igreja para se perder, né? Amado irmão reformista, tu não vai voltar para a igreja adventista oficial que Deus criou com a serva do Senhor e que ela profetizou que a separação é o próprio Deus que criou a igreja, que levantou essa igreja, que vai fazer a separação. Não você, não o ancião, não o Leonel. Não, 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 não. É Deus que vai fazer. Na reta final. E como vai ser a igreja, irmãos? Oh, amados irmãos! Com a purificação de Ezequiel 9, a igreja se tornará triunfante. Com o povo selado, humilde, aquele povo que escapará à destruição de Ezequiel 9. Por isso, logo no início do livro Testemunhos para Ministros, na página 17, a serva do Senhor diz, a igreja há de ser alimentada com o maná do céu e guardada unicamente sob a proteção da sua graça. Vestida com a completa armadura de luz e justiça, ela entra em seu conflito final. A escória material imprestável será consumida. E a influência da verdade testifica ao mundo do seu caráter santificador e enobrecedor. Amém, Senhor. Testemunhos para Ministros, página 17. Uau! Que texto maravilhoso! Amém, amém, amém! A Igreja Adventista do Sétimo Dia passará da sua fase militante, cheia de acãs, cheia de joio de Satanás,
para a fase triunfante, vestida com a completa armadura de luz e justiça, ela entra em seu conflito final. Oh, sim, aleluia! A igreja vai entrar poderosíssima num último conflito. A escória material imprestável será consumida. Mas, irmão Leonel, como que vai ser consumida? Ezequiel 9. Ezequiel 9. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, ou seja, o joio, matando o joio, e fui deixado cair sobre minha face, e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o remanescente de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém. E o Senhor lhe disse: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. Hoje é um estado de iniquidade excessivo. O povo adventista se tornou ousado, rebelde, teimoso. Não querem obedecer assim diz o Senhor. Eles se deleitam nas suas iniquidades. Eles não estão nem aí para a glória de Deus. Eles profanam o santuário. Por isso, no verso 7, ele diz: profanai a casa, enchei os átrios de mortos. Vai adiante, eles foram e mataram na cidade. Ezequiel capítulo 9, verso 7. Vai ser algo assustador. É nesse sentido que o material vil, material imprestável, será consumida pelo terrível juízo na casa de Deus, irmãos adventistas do sétimo dia. É tempo de orar. Oh, amado pastor adventista, não me odeie por causa dessa mensagem. Ancião, líderes, eu não estou contra você. Longe de mim me levantar contra os pastores da amada Igreja do Senhor. Longe de mim. Essa mensagem não tem como propósito de levantar-nos contra vocês. Não, não. A mensagem tem como propósito acordar a Igreja de Deus. E assim finalizamos com o texto que está em Patriarcas e Profetas e Reis. No finalzinho do livro, página 725, no final, a antiga versão. Ela diz mais ou menos as mesmas palavras com que ela iniciou o livro Testemunhos para Ministros, na página 17. E no final do livro Patriarcas, no final do livro Profetas e Reis, na página 725, ela diz: revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. Que maravilhoso que a igreja adventista vai triunfar. Não saia dessa igreja. Não ouça pessoas que atacam a igreja dizendo que é Babilônia para sair dela. O brasileiro vai dizer assim: não os recebais. Não os recebais. A pessoa vem com coisa para atacar a igreja. A pessoa vem para a tua casa para difamar a igreja, difamar pastores, para difamar, dizer que a igreja já caiu. Não os recebais. Essa pessoa que vem com demônios. É o próprio Satanás, agente de Satanás. É duro, é duro. Irmãos, como tu está falando uma coisa dessa, isso é muito duro, é duro. Mas o que está escrito? Não os recebais, não lhes desejem bom êxito, bom sucesso. Não. Isso está escrito, viu? Então, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Essa é a mensagem de Deus para você e para mim hoje, nesse dia. E que possamos fazer parte da igreja triunfante. Esse é o desejo do Senhor. Também deve ser o nosso desejo. Agora vamos orar para finalizarmos o nosso estudo. Amado Senhor que está no céu, louvado, engrandecido, adorado seja teu nome, Senhor. Muito obrigado, mas muito obrigado pela essa mensagem. Obrigado porque o Senhor nos levantou como povo, como igreja. O Senhor levantou essa igreja com um propósito. Que o propósito não cairá por terra. A igreja se tornará triunfante. Hoje estamos na fase militante.
com trigo e joio misturado, santos e pecadores misturados. Às vezes muita confusão, às vezes as músicas não te agradam, as roupas, mesmo as palestras, os sermões, muitas vezes não edificam. Mas estamos, infelizmente, nessa fase militante, porque a igreja militante não é a igreja triunfante. Os membros fiéis da igreja militante tornar-se um membro da igreja triunfante na sua segunda fase. Então, Pai querido, ajuda-nos a não ser joio na tua amada igreja, a não ser pessoas que caluniam os outros, escandalizam os outros, falando mal da igreja, falando mal dos pastores, dos anciãos, falando mal de fulano, beltrano, olhando os outros só para criticar, com espírito de crítica, espírito de censura, espírito duro, espírito fanático. Muitas vezes, Senhor, nos deparamos com pessoas que vão para a igreja só para olhar para os outros e criticar. Mas que possamos ir na tua igreja para suspirar e gemer e ouvir a tua palavra. E se há uma oportunidade, dá uma voz, uma palavra de alento, uma palavra de advertência, de amor, de ânimo, não de crítica, para apontar os dedos, às vezes esquecendo da trave que está nos nossos olhos, querendo tirar a palhinha que está nos olhos do nosso irmão. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Senhor Deus, tem misericórdia dos irmãos que estão se separando da igreja, que não vão mais, achando que a igreja já caiu, que se tornou Babilônia ou parte da Babilônia. Tem misericórdia dos irmãos reformistas que formaram a sua própria igreja, talvez não sabiam, outros nasceram ali, não sabiam nada, não sabiam dessas mensagens, que o Senhor Deus prometeu purificar a igreja que criou através dos pioneiros adventistas e da cofundadora da igreja, a profetisa Ellen White, que mostrou o desfecho através do espírito de profecia, o testemunho de Jesus manifestado nela. Deus mostrou o desfecho, o Senhor vai intervir e vai organizar a igreja e vai tirar todos os acãs, o material imprestável, escandaloso será consumido, a escória será consumida na destruição dos ímpios, diz aqui o capítulo 9, selando os fiéis. Amado Deus, muito obrigado pela tua mensagem, obrigado, Senhor. Ajuda-nos a nos preparar, Senhor, para a reta final, para ser selados e assim ser usados de forma poderosa na proclamação da mensagem do alto clamor. A Ti, somente a Ti, damos glória e honra pelos séculos dos séculos. E agora que vamos sair dessa sala, Senhor, e também começar daqui a pouco uma nova semana, que possamos fazer das palavras da Tua serva também as nossas palavras. Esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Este é o Teu desejo e também o nosso. Nós oramos com o perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.